Olá! Nessa edição, o AD vai tirar dúvidas sobre assédio sexual com uma advogada. Confira! O que caracteriza assédio sexual no âmbito legal? Então, o assédio sexual, na verdade, está mais relacionado na área trabalhista, né? Em relação à relação seletista mesmo, empregado-patrão, quando o patrão usa de cantadas, elogios em excesso para tentar conseguir alguma vantagem sexual da empregada, né? Ou do empregado, no caso. E utilizando-se da sua posição hierárquica superior para isso. E oferecendo alguma vantagem pro empregado em troca, né? Uma promoção, um aumento, etc. Por que a cantada de rua não é caracterizada como assédio na lei? Então, na verdade, acredito que isso aconteça devido à cultura do estupro, né? Que prega que esse tipo de comportamento é normal, que as mulheres devem ver esse tipo de situação como um elogio, como um gracejo, e não como realmente aquela situação constrangedora de não poder sair com a roupa que quer na rua, ou não poder simplesmente fazer o seu caminho normal, ao trabalho, a uma faculdade, escola, etc., ou mesmo para qualquer atividade, porque tem a questão do direito de ir e vir. E eu acredito que seja por causa disso, né? Pela própria situação que o patriarcado já prega, que a mulher é um bem comum da sociedade, que todo mundo tem que regular roupa, comportamento da mulher. Claro que se o país fosse um pouco menos machista, e principalmente quem elabora as leis, seria mais interessante de a gente ter uma mudança nesse sentido, de ter uma punição maior para quem faz esse tipo de coisa. Que medida legal a mulher deve tomar caso se sinta ameaçada por uma cantada de rua? Então, na realidade, existe um tipo previsto na lei que é uma contravenção penal, no caso de importunar alguém na rua, falando alguma frase de cunho sexual, ofensivo. Então, a mulher pode procurar uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência e tentar fazer algo nesse sentido, né, na esfera penal, para pelo menos o ofensor ter que pagar uma multa e na próxima vez que for fazer isso com outra mulher já pensar melhor, né? E se o assédio acontecer no emprego? Qual a providência que a vítima pode tomar? Primeiramente, é interessante reunir o maior número de provas possíveis, e-mails, salvos, testemunhas, e procurar um advogado trabalhista para fazer a rescisão indireta, que a gente chama, do contrato de trabalho, quando acontece, digamos assim, a justa causa por culpa do empregador, não do empregado. Porque daí, nesse caso do assédio, não existe meio da pessoa continuar trabalhando naquele local, porque a relação de emprego para ela se torna insuportável, inviável. Você se dirigir a um local para você trabalhar e você sofrer esse tipo de situação, ficar desconfortável com o empregador ter oferecendo alguma coisa, ter falando alguma coisa. A própria situação de você, principalmente no caso da mulher, né, que a gente acaba se sentindo culpada desse tipo de coisa acontecer. Pensa que o problema é com a gente, da roupa, alguma coisa que a gente possa ter demonstrado algum interesse. E, na verdade, não. É uma situação própria do machismo, né? Então, o que eu recomendo, assim, reunir o maior número de provas possíveis, procurar um advogado trabalhista para fazer a rescisão e realmente buscar os seus direitos, porque se a pessoa não denuncia, não procura alguma providência, fica por aquilo ali e ele vai repetir o comportamento com novas funcionárias ou novos funcionários, no caso dos homens, se bem que a gente sabe que é uma situação que acontece muito mais com as mulheres. O empregador que comete assédio é penalizado de alguma forma? Então, tirando a situação da justa causa, que ele vai acabar tendo que pagar multa do fundo de garantia, aviso e toda aquela questão trabalhista, também a funcionária ou o funcionário ofendido pode registrar um boletim de ocorrência, pode buscar uma culpabilização desse empregador na esfera penal. E, além disso, o empregador pode ser
condenado pela justiça, pelo judiciário, a pagar uma indenização a título de danos morais por toda aquela situação vivenciada pelo funcionário do assédio moral, do assédio sexual, né?